Olá pessoal, meu nome é Valdenberg da Costa Moura, meu RU é 2787385, faço licenciatura em Artes Visuais na Universidade Internacional, a Uninter, no estado do Rio Grande do Norte, no polo da cidade de Natal. Iremos dar início ao meu estágio supervisionado de extensão com o tema A Colorida Arte Naif e sua produção em material descartável. Iremos abordar o significado da palavra naif ou naif, o início do surgimento dessa arte, qual pintor deu início a essa técnica, onde a encontraremos nos dias de hoje. Falaremos sobre as exposições artísticas e pintores potiguar do estado do Rio Grande do Norte. A palavra naif ou naif, o significado é de origem francesa, que é usada para descrever um tipo de arte considerado original e instintiva. É usado também para remeter a algo que é ingênuo ou inocente. Dessa forma, esse estilo artístico é feito por artistas sem formação acadêmica, ou seja, artistas autodidatas, que apenas seguem seus instintos, com o objetivo de criar um conceito de arte popular, sem muito conteúdo. Basicamente, a arte naif é um estilo onde os artistas não estão preocupados com a técnica, eles abrem mão de preocupações comuns, como noção de perspectiva e de proporcionalidade. Sendo assim, o foco é inteiramente na expressão de suas ideias, de forma orgânica e ingênua. Contudo, esses estilos possuem características simplistas e geralmente exibem grandes quantidades de cores. Valoriza, sobretudo, a representação de temas cotidianos, além, é claro, de manifestações culturais nativas. Dessa forma, a arte naif é conhecida como a arte da espontaneidade. Portanto, iremos conhecer um pouco mais do que se diz respeito, da arte naif. Esse estilo artístico, basicamente primitivo. Então vamos conhecer mais um pouco da história dessa arte. Teve início no ano de 1886, onde um pintor autodidata, Henri Rousseau, é tido como precursor desse estilo. Com suas pinturas, participou de uma exposição no Salão dos Independentes, em Paris, onde suas pinturas despertaram a ironia de crítica acadêmica, por não usar os princípios básicos de perspectiva, que o chamaram de naif, que, como todos conhecemos, é tido como ingênuo ou inocente, o significado. Mas foram valorizados por figuras da vanguarda, como poetas, dramaturgos, pintores, onde eles não guardavam nenhuma convenções da arte acadêmica, a corrente dominante, contra o qual os independentes lutavam, e tampouco se assemelhavam com eles em geral, alinhados às correntes impressionistas e pré-modernistas. A tela, Um Dia de Carnaval, de 1886, de Henri Rousseau, chamou a atenção de vários artistas modernistas da época, dentre eles Pablo Picasso e Legier, e também representantes do surrealismo, como Joan Miró. Esta expressão artística, muitas vezes chama de arte primitiva moderna, é permeado por imagens do cotidiano retratados de modo a lembrar desenhos infantis, dada a espontaneidade e pureza, o que remete a uma aura de ingenuidade. Lembre-se de que essas produções são realizadas por artistas independentes e sem formação sistemática. Tais artistas geralmente dominam técnicas que lhe permitem total liberdade de expressão, onde o informalismo acadêmico é característica marcante. Dessa maneira, eles renunciam às regras instituídas para a pintura. Isso pode ocorrer porque não tiveram acesso a elas
e resolveram dificuldades técnicas sem o auxílio daquelas normas. Ou ainda, atualmente, simplesmente porque os artistas contemporâneos apresentam despojamento da forma e da técnica academicista, o que os tornam mais próximos da linguagem naif. Essa liberdade artística é notada na maneira como são utilizadas as cores, nas composições e na dimensão que é projetada. Desse modo, a arte naif pode ser considerada como uma corrente artística com plena liberdade estética, por estar livre das convenções acadêmicas. Apesar do direcionamento estético definido, esse desafio à norma acadêmica, a princípio, não foi intencional. Portanto, não é recomendável enquadrar as criações naif como sendo de natureza modernista ou popular. Ainda assim, esse estilo criativo influenciou e deixou-se influenciar pelas tendências mais eruditas, primitivo, a arte contemporânea, novas formas de expressão, tendo em vista que vários pintores com sólida formação acadêmica usaram procedimentos da arte naif em suas criações. Nós vamos conhecer as características da arte naif, que é artistas que valorizam os processos autodidatas ou espontâneos, expressões artísticas fundamentadas na criatividade e na originalidade dos artistas, a valorização da iconografia popular, como a fauna e a flora, como festas populares e o imaginário cultural, composição plana, com traços sem perspectiva e cores constantes, muito colorido, exuberância de detalhes. E os artistas naifs, que são usados essa palavra, né, para vários artistas naif, de suas experiências pessoais, que vêm advindas, né, do seu convívio com meios e com as culturas em geral e com a elaboração de suas obras. No século XX, a arte naif é reconhecida como uma modalidade artística específica e se desenvolve por toda a parte do mundo, especialmente nos Estados Unidos, no Haiti, na Iugoslávia. Já no Brasil, por artistas como Maria Auxiliadora, Heitor dos Prazeres, Djanira, José Antônio da Silva, entre outros, foram grandes nomes da arte naif ou arte naif brasileira. Assim como no Brasil e no mundo, é caracterizado pela pura e simples perspectiva do próprio artista em relação ao seu redor e também pela liberdade de criação, ou seja, para produzir seus trabalhos, os artistas contavam com suas próprias experiências e talentos inatos. Assim, não se preocupava com técnicas elaboradas, nem com formas convencionais de composição, ou com o tradicionalismo das cores. Se para muitos a arte naif brasileira apenas representa tudo o que há de mais infantil e primitivo, para outros trata-se de um estilo original. Afinal, por meio dele, os artistas criam de modo instintivo e com a alma, assim pelo fato de muitos dos artistas brasileiros, né, da arte naif. Então, no Brasil, eles transportam, né, para suas obras as experiências individuais. Esse estilo também conta com fortes elementos da tradição popular e do folclore. Existem também umas características, né, da arte naif no Brasil, que são o uso de cores brilhantes e alegres, a falta de vínculo em retratar a realidade de modo fiel, né, o desconhecimento de técnicas convencionais, o detalhamento dos cenários, o instinto para criar, a falta de perspectiva, a espontaneidade dos traços, a tendência da assimetria, a composição plana, a falta de acabamento, a ausência de sofisticação, a expressão de infantilidade e felicidade, e artistas amadores ou autodidatas. Aqui no Brasil nós temos um museu de arte naif.
O Museu Internacional de Arte Naif foi um museu instalado no Rio de Janeiro entre 1995 e 2016. Possui um acervo permanente de 6.000 pinturas de artistas de 120 países. Tinha a maior coleção do gênero do mundo. Era dirigido por Jacqueline Pintelski, filha do fundador francês Lucien Pintelski, que, segundo ele, morreu desiludido pela falta de apoio e iniciativa. O prédio que serviu como sede do museu é uma construção histórica que possui, além da exposição de pinturas, uma lojinha de souvenir, um café e cursos de pintura, mosaico e outras artes manuais. O museu está localizado na rua Cosme Velho, número 561, vizinho à estação do trem do Corcovado, e fica aberto de segunda a sexta, de 1 às 15. Então, vocês que puderem, vão lá ver esse grande acervo, essas grandes obras da Arte Naif que nós temos aqui no nosso Brasil. A Arte Naif muitas vezes é estudada em relação ao campo da psicologia, encontrando-se semelhança entre suas representações com variados arquétipos simbólicos, encontrados em antigas tradições. Essa associação à arte infantil pela característica espontaneidade e liberdade criativa, mas se distingue dela por não ser o resultado de um estágio específico de maturação cognitiva e motora. Geralmente os artistas naifs não têm modelos formais, mas é evidente a influência de alguns traços das escolas dominantes da arte erudita na obra de muitos deles. De fato, por muitos séculos, os limites entre a arte do povo e a arte para os príncipes foram borrados, e a diferença estava mais na sutileza da técnica do que no estilo das formas. A linguagem visual por muito tempo foi a mesma, embora a materialização variasse conforme a habilidade técnica. Há muito de arte naif das figuras fortemente estilizadas, das iluminuras românticas, por exemplo, ou das carrancas retorcidas das catedrais góticas, que eram as mais definidas artes de sua época. E em muitas das artes não segue os princípios do classicismo. Cada pintor naif, de fato, inaugura seu próprio estilo. Alguns são extremamente detalhistas e têm uma técnica sutil. Outros são sintéticos e rústicos, na representação e na realização material. Uns geometrizam e estilizam. Outros são naturalistas. Uns se preocupam com efeitos de sombra. Outros usam cores chapadas, com todas as formas intermediárias possíveis. Segundo Maria Helena Freitas, quando o artista Henri Rousseau foi rotulado com o termo naif, com o objetivo de menosprezar a sua obra, ocorreu o inverso. As inúmeras críticas desfavoráveis que no início levou o público às risadas, com o passar do tempo, acabaram por despertar a atenção e curiosidade para conhecer o seu trabalho e a posterior aceitação do seu estilo. A partir desse modelo, as características do seu estilo foram projetadas sobre a obra de inúmeros outros artistas, do passado e do presente, identificando padrões gerais recorrentes. A aceitação dessa forma de arte cresceu constantemente ao longo do século XX, foi mesmo uma influência importante para algumas correntes da vanguarda, e nas últimas décadas vem ganhando um público mais amplo de especialistas e leigos. Muitas exposições são propagadas pelo mundo todos os anos. Muitos museus se dedicam exclusivamente a esta forma de manifestação, e em muitos outros ela tem algum espaço. Mesmo assim, ainda permanece como uma expressão marginal no grande mercado, e para muitas pessoas essa arte sequer é arte verdadeira. Atualmente, portanto, o termo não teria uma acepção que se prendesse
científica ao ponto de separar aqueles que seriam as obras ingênuas das obras que não seriam classificadas assim. Trata-se antes de uma impressão, de um contexto e que se assuma certas características estéticas múltiplas que os curadores identificam em alguns objetos artísticos de determinados circuitos, fazendo-os adquirir essa aura, como eu havia falado, ingênua. Esse termo ganhou hoje novas acepções dentro do mundo da arte. Artísticas contemporâneas, associado todos aos museus de arte convencionais, quanto às tradições artísticas modernistas ou pós-moderna, e que também apresentam despojamento de forma aparente, e falta de convencionalidade. Por vezes, o figurativismo seria artistas que se aproximam de uma linguagem dita naif, no sentido de expressarem uma obra menos atada às convenções da arte. No Brasil, ressurge na década de 1920, onde alguns artistas começaram a ser valorizados e a se destacar, talvez por causa do movimento antropológico. Aqui no Brasil, como também em outros países, sempre teve e principalmente aqui no Brasil, foi sempre a fonte de identificação cultural, também uma arte representativa da cultura brasileira, com elementos da cultura, em sua arte desprendida de técnicas acadêmicas. Os artistas adeptos desse estilo de pintura exploraram o poder das cores e trouxeram temas que vão das festas populares às ricas fauna e flora brasileira. Os artistas naifs, eles trabalham com exposição. Eu, inclusive, participei de uma em 2005 com os artistas aqui da minha terra, os artistas potiguares. E nós vamos ver agora um vídeo de uma exposição onde participam 2 artistas que produzem essas lindas obras da naif. Está em cartaz na Galeria de Artes Irene Medeiros, localizada no Teatro Municipal Severino Cabral, a exposição da Cor do Brasil. Produzida pelos artistas plásticos de arte naif Val Margarida e Adriano Dias, a exposição tem como temática a cultura negra. A ideia de produzir a exposição da Cor do Brasil surgiu de um trabalho conjunto de 2 artistas para divulgar a arte naif e mostrar a cultura negra. Campina Grande é um cenário muito importante para a arte popular, a arte naif. A gente tem aqui a Galeria Irene Medeiros, que recebe trabalhos nessa linha. E aí, além de divulgar a arte naif, a gente também trabalhar a perspectiva da identidade negra, trabalhar a cultura negra, a cultura afro, para que a gente possa realmente ter mais consciência, especialmente nesse momento da história em que as pessoas ainda negam que existe o preconceito aqui no Brasil, especialmente o preconceito racial. A exposição é composta por 30 trabalhos dos ateliês dos artistas e tem o objetivo de colaborar com a construção das identidades negras. Na minha poética do meu trabalho tem sempre elementos muito negros, eu pinto muito negro nos meus trabalhos naturalmente. E aí Jó também tem essa pegada de pintar os negros, e aí trouxe para a Campina Grande essa possibilidade de mostrar a Campina Grande o trabalho dessa artista nova que é Val, e forte, pungente, que tem um trabalho muito bacana e que tem o negro como um elemento muito concreto na obra dela, junto com o meu trabalho também, que tem essa temática do negro no seu cotidiano. Então essa foi a ideia nossa nessa exposição, de trazer para o universo brasileiro aquela cor que muitas vezes é discriminada, que muitas vezes é esquecida e que faz parte, com certeza, da nossa grande efervescência cultural desse Brasil, o negro. No local, diversas obras com os personagens que fazem uma reflexão sobre a importância da cultura africana para a constituição do povo brasileiro. As pessoas me perguntam por que eu pinto tanto negro. Primeiro, a gente precisa entender que a identidade negra ela não tem nada a ver com a cor da pele, tem a ver com a sua história de vida, com a sua história, com seus antepassados. E aí eu me identifico, e pelo menos eu compreendo que a minha família, que eu sou negra, independente da pigmentação da pele, e aí eu pinto as danças, crianças brincando,
a cultura negra de um modo geral. O trabalho de Adriano Dias também é construído com foco na cultura popular. Dos festejos populares, como a lapinha, o cordel, né, o boi de reis que a gente não vê mais, o babau, e também a religiosidade popular, sobretudo a religiosidade católica. Agora há pouco começa a entrar também no universo da cultura afrodescendente, pintando alguns orixás. Mas o forte também do meu trabalho é a poética em cima desse resgate do cotidiano, das brincadeiras populares, né, a brincadeira de pega-pega, a roda, a ciranda, a academia, e também esse universo dos foguetes, das festividades religiosas. O São João, apesar de ser uma grande festa, mas é em homenagem a um santo, né? Pena que a festa sacra, ela se esvaiu em meio a essa grande produção que foi transformada a festa de São João. A exposição está em cartaz na Galeria de Artes Irene Medeiros, localizada no Teatro Municipal Severino Cabral. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 9 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite.